Bom dia, todo mundo bem? Vamos começar a nossa aula. Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Olha só, hoje nós vamos trabalhar com a letra H, isso mesmo. Vocês já observaram que a letra H, em algumas palavrinhas, essa letrinha aparece como se fosse muda, ela não tem som. Vocês já observaram isso? Que ela não tem som, isso mesmo. A letrinha H, no início de palavras, lá no início, a primeira letrinha daquela palavra, não tem som. Vai vir junto de uma vogal, né? Primeiro o H, depois uma vogal. E o som que vai prevalecer, que você vai falar e vai perceber, é o som da vogal. Como assim, ó? Trouxe uns exemplos aqui, ó. Hino, aquele hino nacional que a gente canta, ô Vira do Ipiranga, enfim. Hino, homem, olha só, H-I-I-N-O, no, hino. Então, a gente escuta o som do quê? Do I, ó, I, no. A gente não escuta o som de H, então H que a gente fala que ele é mudo, que ele não tem som. Homem, ó, O, H-O aqui fica O, M-E-M no final fica men, homem. Então, o H quando vem no início, quando é a primeira letrinha da palavra, essa letra ela não vai ter som, ela vai ser muda, ela não fala, a gente não escuta o som dela, tá bom? Ela vai ser sempre representada pela vogalzinha que vem depois dela. Mas, se você escreve uma palavra em que tem um H lá no meio da palavra, em outra sílaba, né? No meio de uma sílaba, ela geralmente vai vir acompanhada, geralmente não, ela vai vir acompanhada, né, de outra letrinha, e vai ser o que a gente chama de dígrafo. Nós já estudamos isso, os dígrafos, né, o CH, o LH e o MH. Lembram lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. NH, LH e CH. Olha só. NH, LH e CH. A gente chama de dígrafos. Essa junção, esse encontro de duas consoantes, né? Mas você vai perceber que elas vão formar um som só, um som único, tipo uma palavra com NH. Temos aqui, ó. Ninho. Então, formamos nho. É como se essas duas letras ela formassem um som só. O NH vai nho. O som dessas duas letras, né, representa um som com a letra O, nho. Temos fi, lho, ó, lho, como se fosse uma letra e outra letrinha, ó, lho. Formou a junção, essas três letrinhas, né, esse dígrafo com a vogal formou o som lho. E chamar, chamar. Então, esses aqui são os dígrafos, lembrando que quando a gente vai fazer a separação silábica das palavras, esses três dígrafos, eles não separam, eu não posso colocar o H, tipo o CH, uma palavra com CH, e eu colocar o C numa sílaba e o H em outro, tipo assim, ó, não posso fazer assim, chamar. Separado, eles sempre têm que permanecer juntos, tá bom? Esses três dígrafos a gente não separa, tem outros que no caso o RR e o SS sim, no caso desses não. Então o que eu quero que vocês entendam é isso. O L no início da palavra, ele não tem som. Talvez se for uma palavra que você ainda não conhece, se eu disser, você vai escrever lá. Se eu dissesse homem e você não conhecesse essa palavra, você ia colocar com O. Mas aí tem H. Aí você vai dizer, Ti, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber que essa palavra ela é escrita com H ou não? Aquela velha história. Lendo e aprendendo. Então, à medida que você for lendo, conhecendo novas palavras, o seu vocabulário vai aumentando. Então, você vai, assim que você disser assim, homem, eita, já sei, eu já vi essa palavra é escrita com H. Ah, se você a palavra ontem, você vai dizer, então ontem eu sei que não é com H, eu sei que é com O. Embora a palavra homem tenha o som do O no início, mas eu sei que ela começa com H, mas que o H aqui ele é mudo, ele não tem som, tá bom? Então vamos para a atividade para que vocês resolvam e possam compreender um pouquinho melhor.
Então, página 27, nossa atividade sobre a letra H. Questão 1 diz: releia a fala do pai no poema Sono Pesado. Levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. A letrinha A. Quais palavras desses versos têm a letra H? Então, observem esses versos, né? Lembrando que versos é cada linha daquele poema, tá? Temos as estrofes, que são, digamos que, as partes que nós dividimos aquele poema. E versos são as linhas. Então, leiam esses versos, nós temos aí 2 versos, 2 linhas, e me digam quais são as palavras que têm a letra H, seja no início ou no meio da sílaba, tá bom? B. Nos quadros abaixo, separe em sílabas as palavras com H. No caso, você vai encontrar 2 palavras nesses versos, e ele quer que você escreva o nome essa palavra que você encontrou e depois você faz a separação silábica. Como é que a gente divide em sílabas essa palavra, tá bom? C. Em qual dessas palavras a letra H não é pronunciada? E aí, eu já te dei essa dica. Qual é a palavra que quando a gente fala, a gente não pronuncia o H? Aí ele diz, ó, a letra H no início da palavra não é pronunciada. Eu já falei isso para vocês, tá vendo? Então, vocês já sabem. Questão 2. Observe as imagens. Temos aí 2 animais. Ele pergunta, que animais são esses? Anote o nome deles. Então, tem um espaço aí para que vocês escrevam o nome desses animais. Qual desses animais poderia substituir o elefante no poema Sono Pesado, sem muitas alterações no sentido? E por quê? Lembrando do poema que a gente falou lá que parecia que tinha um elefante nas costas do menino. Não tinha, era só uma hipótese, uma ideia. Porque o elefante ele era pesado, então dava a sensação de que o menino não conseguia levantar. O elefante estava lá representando a preguiça, né? Um peso nas costas dele que não deixava ele fazer nada. Aí você olha só para esses 2 animais. Por quais vocês acham que a gente poderia substituir o elefante? Não, se eu tirar o elefante, é para colocar esse aqui que ele vai ter a mesma função. Dá certo por quê? Quero que vocês me respondam. Página 28, questão 3, diz: no quadro, as 7 palavras que iniciam com a letra H. Descubra quais são e complete-as, depois leia com atenção. Então, atenção, aí nós temos 9 palavras. Mas dessas 9, só 7, tá? Somente 7 palavrinhas começam com a letra H. Então, vocês vão tentar ler, né? Vão ler a palavrinha e vão colocar o H onde vocês acham que é lá a palavrinha que começa com ele, com a letrinha H. Se você diz, não, essa palavra não começa com H, então não coloca, não tem problema. Por mais que tenha um espaço, é só para que você leia e se você tiver ficar na dúvida, achar que escreve com H o início, então coloca. Senão depois a gente corrige, você vai entender, né? Você vai saber que ela não se escreve com H e vai aprender e nunca mais vai errar. Depois botar assim, ó, tem aí embaixo. Mudou a pronúncia ao acrescentar a letra H nessas palavras? Leiam elas sem o H e depois com o H e me digam, mudou a pronúncia? Quarta questão, assinale as palavras derivadas da palavra em destaque. Copie-as e observe o exemplo. Derivados são aquelas palavras que elas são formadas a partir de uma. Tem lá uma palavra e essa palavra eu posso formar várias outras. Eu vou dar um exemplo a vocês com essa primeira. Olha só, nós temos aí honra. Quais palavras são derivados de honra? Temos honrado, honroso e hora. Pensa comigo, honrado tem a ver com honra? Tem, um homem honrado. Então, é uma palavra derivada de honra. Honroso é derivado? Sim. E hora? Hora é aquilo que a gente vê lá para se situar no tempo, né? O que o tempo está passando, quanto tempo já passou. Então, palavras derivadas são aquelas que são formadas a partir de uma outra palavra. Então, vocês têm que observar a escrita e a pronúncia dessa palavra para poder saber. Temos aí higiene, humano, humor e hábil. Então, leiam essas palavrinhas, leiam as sugestões e prestem atenção e marquem a palavrinha correta, tá bom? No final, ele até explica, ó. A palavra derivada mantém relação de sentido com a original. Por exemplo, a palavra horário
que significa hora pré-terminada, é derivada de hora. Então, hora não é derivada de honra. Na verdade, hora a gente teria horário. Entendeu? Quero também que vocês resolvam a atividade no livro de caligrafia, página 7. É só uma questão que diz assim, ó. Leia as palavras e acrescente a letra H se necessário. Em seguida, copie essas palavras no espaço ao lado. Então, ele vai dar aí uma sugestão, né? São várias palavrinhas nas quais vocês vão ler e vão me dizer se essas palavras são escritas com H ou não. Se tiver H, ó, coloca ele ali na frente, no espaçozinho. Se não tiver, não coloca nada. E depois vocês vão escrever ou reescrever essas palavras, independente se é com H ou não, vocês vão reescrevê-las todas no espaçozinho aí ao lado, lembrando sempre da letra cursiva. E detalhe, gente, quando forem escrever o nome de vocês no livro, por favor, coloque o nome completo e letrinha cursiva, tá bom? Nossa aula de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me chamar que eu tô aqui para ajudar, tá bom? Beijos, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!